Mateus 5, versículo 9, a bem-aventurança de hoje, nesses últimos domingos que eu tenho podido estar aqui com os irmãos, eu estou fazendo algumas considerações nas bem-aventuranças, e a bem-aventurança de hoje é a do versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos falar juntos, por favor? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não projeta os outros versículos aí não, viu? Porque enquanto tiver difícil de pegar, ao invés de ajudar, pode atrapalhar. Então, todo mundo aí, ou abre a Bíblia, ou acessa a Bíblia do aplicativo no celular, no tablet. Todo mundo olhando direto na Bíblia. Vamos falar de bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos lá. Os bem-aventurados são os abençoados. Isso aí eu estou falando desde o início dessa série de palavras. Aqui é Deus dizendo quem é o abençoado, quem é o feliz. E já vimos que é tudo ao contrário do mundo. E nesse aqui também é ao contrário do mundo. No mundo, ou na nossa cabeça natural, mundana, aqueles que fazem a paz não são os que são felizes, mas são felizes os que brigam bem. Quem briga, quem sai ganhando porque brigou. Todo ano a gente tem o prêmio Nobel, né? Não tem? Prêmio Nobel de Medicina, prêmio Nobel de Literatura, prêmio Nobel disso, daquilo, ou de Economia. E tem o prêmio Nobel da Paz também, não é? E na verdade é uma confusão, é uma disputa ideológica para quem vai receber o prêmio Nobel. E eu me lembro quando receberam o prêmio Nobel Yasser Arafat, que era o líder da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e Menachem Begin, parece que foi ele, Menachem Begin, que era presidente de Israel, e o presidente dos Estados Unidos na época, que me fugiu aqui agora. Quem lembrar aí, me lembre. E receberam o Prêmio Nobel da Paz por tentar fazer a paz lá no Oriente Médio. Uma falsidade terrível. O Yasser Arafat era um terrorista terrível. O presidente de Israel também tinha lá seus interesses políticos. E o dos Estados Unidos nem se fala. Tanto é que a confusão está lá até hoje. Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos. Então, na verdade, no mundo, quem termina vencendo, no mundo natural, quem termina vencendo são os mais fortes, os mais poderosos, os mais brabos, quem tem mais arma. Quando os países poderosos intervêm, esse microfone está falhando, não está? Será que o outro ali está melhor? Pega o outro. Oi. Quando os países poderosos intervêm para acabar com a guerra, é porque tem interesse econômico, tem interesse em dinheiro. Por exemplo, quando tem guerra lá no Oriente Médio, aí os Estados Unidos intervêm, aí outro país intervém e derruba presidente, derruba ditador. Por quê? Porque no Oriente Médio tem petróleo, é dinheiro. Mas quando tem guerra na África, alguém intervém? Ficam lá os países, as etnias se matando lá na África. Alguém intervém? Ninguém intervém. Por quê? Porque não tem dinheiro. Não é? Eu me lembro há muitos anos, quando teve
as guerras no oeste europeu, lá, onde já tinha a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, aí começou uma guerra de divisão lá, e uma mortandade terrível, e nenhum país interviu, não. Ficaram se matando lá, um genocídio terrível lá. E alguém interviu dos países poderosos? Ninguém. Só depois de muito tempo, quando a coisa já estava muito feia. Por quê? Porque é gente pobre. Na verdade, o mundo é movido pelo dinheiro e pelo poder. Mas nós do reino de Deus não somos movidos nem pelo dinheiro nem pelo poder. Por isso que diz lá naquela outra bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem vai herdar a terra no final de tudo são os mansos. E aqui diz: bem-aventurados os que fazem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por que aqui os que fazem a paz serão chamados filhos de Deus? Porque Deus faz a paz. Então, me perdoe aqui essa viagem aqui pelos comentários geopolíticos do mundo, mas vamos trazer para nós agora, tá? Vamos trazer para nós. Quando a gente se converte, a gente se transforma em promotores da paz. Muitos de nós, antes de se converter, nós éramos promotores da guerra. Alguns de nós aqui éramos aqueles que faziam intriga. Só tem a gente aqui, não era? Alguns de nós aqui gostavam de intriga, levava de um para o outro, fazia intriga na família, no lugar de trabalho, gostava de ouvir falar mal de outra pessoa. Coisa ruim que a gente não faz mais, fazia quando a gente era incrédulo, não é? A gente gostava de botar fogo, bate mesmo, vá, fala mesmo, briga. A gente gostava de botar fogo na briga dos outros quando a gente mesmo não era briguento. E eu gostaria de ler, que é o que eu tenho feito, eu vou tentar ser ágil aqui por causa do meu horário, alguns textos que vão nos ajudar a entender a vontade de Deus nesse assunto da paz. Alguns textos de Provérbios nos ajudarão. Provérbios 6, 16 até o 19, um texto valiosíssimo para a gente compreender sobre a nossa função como discípulos de Jesus no relacionamento com as outras pessoas. Provérbios 6,16 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então ele já está vendo aqui que ele chama atenção para uma coisa mais séria do que as outras. O Senhor aborrece 6 coisas e abomina a 7ª. E ele fala quais são as 6 coisas: olhos altivos, aqui comigo, soberba, eu olho para os outros de cima para baixo. Vamos lá. Língua mentirosa o Senhor aborrece. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos, a pessoa maliciosa. Pés que se apressam a correr para o mal. Última coisa que o Senhor aborrece: testemunha falsa que profere mentiras. E qual é aquele abomina? Vamos falar juntos? O que semeia contendas entre irmãos. O Senhor abomina quem faz intriga, quem semeia contenda entre irmãos. Provérbios 16, 28. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Pessoa perversa, difamadora, separa as pessoas, produz briga, espalha contenda, fala para um, fala de outro. Fulano disse que você é isso, isso e isso.
Provérbios 17, 9, aí em Provérbios mesmo, Provérbios 17, 9. O que encobre as transgressões adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. O que encobre a transgressão é: duas pessoas estão brigando, estão inimigas, e a pessoa vai e diz para aquele ali: olha, perdoa. E ele sabe até coisa pior que o outro fez, mas ele não fala. Ele não fala, porque se falar para esse aqui coisa pior que o outro fez, esse aqui vai com mais raiva ainda. Aí ele diz assim, então ele não fala para a pessoa que foi ofendida. Ele adquire amor. Agora, tem gente, que é o que ele diz aqui, que traz o assunto à baila. Você soube o que falaram de você? Você soube o que fulano falou de você? Você sabe o que fulano fez? E o veneninho, você escorre aqui, ó. Ai, que coisa feia. Separa os maiores amigos. Aí em Provérbios 15, versículo 1. Provérbios 15, versículo 1. Esse versículo aqui eu aprendi desde menino. Todos nós conhecemos, um versículo tão importante. Vamos falar junto? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O outro vem cheio de raiva, aí você responde brandamente. Pronto, apaga o fogo da ira. Mas quando fala no mesmo nível, duro igual, aí aumenta a ira, não apaga a guerra, aumenta a guerra, não traz paz. Aí mesmo em Provérbios 15, versículo 18, um versículo bem parecido com o outro que a gente leu: o homem iracundo, o homem que se ira fácil, o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo, o paciente, apazigua a luta. O irado, quando o outro vem irado também, dois irados, vai aumentar a briga. Mas quem é paciente, quando vem outro com ira, a luta é apaziguada. Bem-aventurados os que apaziguam as lutas. Bem-aventurados os que fazem a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos ver Jesus em Efésios 2. Efésios 2, versículo 13. Vamos ver Jesus fazendo a paz. E hoje foi a palavra que Sérgio nos trouxe aqui. Palavra profética do sangue de Jesus que nos purificou, da cruz de Cristo. Efésios 2,13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Versículo 14. Vamos falar juntos a primeira frase? Porque Ele é a nossa paz. Vamos repetir, gente? Pode ser mais forte? Porque Ele é a nossa paz. A gente estava longe, Ele trouxe a gente para perto, porque Ele é a nossa paz. E Ele segue dizendo: o qual de ambos os povos, judeus e não judeus, de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16: e reconciliasse ambos, judeus e não judeus, em um só corpo com Deus,
por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, vou pedir para a gente falar junto, para eu só chamar a atenção do que eu quero destacar. Vamos lá? E vindo, o que é que Jesus fez? Evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos, judeus e não judeus, temos acesso ao Pai em um Espírito. Jesus fez a paz nossa com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Jesus pagou os nossos pecados, então ele fez a nossa paz com Deus. E fazendo a nossa paz com Deus, fez a nossa paz com os outros. É por isso que o Evangelho não é só aqui, e nas bem-aventuranças eu estou insistindo muito disso. O Evangelho não é somente nós e Deus, é nós e as pessoas. E quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um grandíssimo mentiroso. A paz que Jesus trouxe é paz com Deus e paz com as pessoas. Se eu digo que tenho paz com Deus e vivo em conflito com as pessoas, tem alguma coisa errada. Se eu digo que eu tenho paz com Deus e louvo a Deus, mas eu vivo falando das pessoas, tem alguma coisa errada. Se eu digo que eu tenho paz com Deus, mas estou sempre brigando com as pessoas, sempre discutindo, tem alguma coisa errada. Precisa parar, porque Jesus veio e evangelizou a paz. Nós com Deus e nós uns com os outros. Ele quebrou a parede de inimizade. Não vou ler na Bíblia não, vou citar para eu ganhar tempo aqui. A gente encontra na Bíblia irmãos em Cristo brigando. Por exemplo, Barnabé e Saulo fizeram a primeira viagem missionária deles e levaram um rapaz. Como era o nome do rapaz? João Marcos. E Marcos não aguentou o tranco, porque a viagem não era de avião nem de carro, a viagem era andando, era de jegue, era de navio, o negócio não era fácil não. E Marcos não aguentou o tranco e voltou do meio do caminho. Terminaram a viagem, passaram um tempo lá nas outras cidades em Jerusalém, e aí vamos de novo, Barnabé, chamou Saulo a Barnabé, vamos de novo, vou chamar Marcos. Aí Saulo, que passa a ser chamado de Paulo, diz assim, não, Marco não. Aí Barnabé, que era mais assim, mais mansinho, aí disse, não, vamos levar o rapaz. Não, voltou do meio do caminho, atrapalhou a viagem, vai atrapalhar de novo, não leva não. E a Bíblia diz que houve não pequena contenda entre eles. A expressão da Bíblia é essa, houve não pequena contenda entre eles, entre Paulo e Barnabé. 2 homens de Deus. Na nossa linguagem é quebrar o pau. Uma briga tão grande entre eles, que Barnabé foi para um lado, Paulo foi para o outro. E Paulo chamou Silas, passou a ser o companheiro de viagem dele. Tempos depois, muitos anos depois, Paulo escreve uma carta para Timóteo. E na carta ele diz assim, traga com você Marcos, porque ele é muito útil para o ministério, para o meu ministério. O mesmo Marcos que lá atrás ele brigou com Barnabé, agora ele diz, manda Marcos, ele é importante para mim. Alguém fez a paz. Paulo certamente se arrependeu de ter sido tão duro naquela época. É minha opinião, que ele se arrependeu. Aquele que um dia houve um conflito tão grande, agora ele diz, manda ele para mim, traz com você, porque ele é importante para mim. Entre nós, discípulos de Jesus, não é que a gente não vai ter problema uns com os outros. Esse problema a gente vai ter. Onde é que está a coisa séria? É quando o coração não se quebranta para consertar o problema.
Aí é que está a coisa. Desentendimento vai ter. O problema é quando eu endureço meu coração e carrego mágoa para sempre, sem perdão. Uma das nossas diferenças do mundo não é que a gente não brigue, a gente briga. Uma das diferenças do mundo é que a gente confessa, a gente pede perdão, a gente perdoa. Amém, gente? Coração quebrantado. Vamos ler Filipenses 4. Eu quero falar de duas irmãs que estavam brigando lá no início, na Bíblia ainda, no início, lá no primeiro século, duas irmãs nossas brigando, ó. Filipenses 4, versículos 2 e 3. Paulo escreve para os irmãos de Filipos, e ele diz assim: rogo a Evódia, era uma irmã, Evódia, e rogo a Sintique, outra irmã, que pensem concordemente no Senhor. Por que é que ele está escrevendo e pedindo para as irmãs pensarem, terem acordo no pensamento? Por quê? Porque as irmãs estavam tendo desacordo. Estavam brigando as irmãs. Aí Paulo podia dizer: deixa, é assim mesmo. Não é assim. A gente vai ter desacordo em algum momento com os nossos irmãos. Deixa desacordo, deixa briga. Deixa? Não, vamos fazer a paz. E ele está dizendo: por favor, Evódia, por favor, Sintique, pensem de acordo uma com a outra, façam a paz. E ele continua dizendo no versículo 3, ele diz: a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aí ele escreve para esse irmão, dizendo: auxilie elas duas, porque elas foram muito úteis para nós, mas agora estão brigando. Fulano, auxilie Evódia e Sintique a fazerem a paz. Bem-aventurados os pacificadores. Vai lá, ajuda elas a fazerem a paz. Hebreus 12, 14 e 15. Esse texto eu falei quando eu estava comentando: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quero repeti-lo. Hebreus 12, 14 e 15. Por favor, posso pedir para a gente falar o 14 juntos? Pode ser? Vamos lá? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém vai ser salvo. Não há como o pecado e Deus estarem juntos. Então é preciso santificação. E ele coloca no mesmo pé a paz com todos. A gente sabe, infelizmente, como tem irmãos que brigam um com o outro, briga, sai brigado de uma determinada congregação, brigado, sem se falar, vai para outro lugar, abre um outro grupo, lá toma a ceia e diz: Senhor, nós te amamos, Senhor, perdoa o nosso pecado. E o de cá, brigado com o de lá: Senhor, nós te amamos, obrigado porque perdoa o nosso pecado. Isso é maluquice. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Siga a paz com todos, isso é Evangelho. Evangelho é santificação e paz com todos. Mateus 18, 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão.
O que é que eu estou falando? Eu não quero falar agora, estou usando esse versículo aqui, não para quando a pessoa, apesar dele estar falando, a pessoa pecou contra você. Vai a ele sozinho, não vale com ninguém. A pessoa pecou contra você, não sai espalhando o que ele fez, não. Ou se pecou, não foi contra você, não sai espalhando, não. Vai a ele. Mas agora eu quero tomar esse versículo para entender que a gente pode ser pacificador quando alguém vem para a gente se queixar de outro. Isso acontece muito. Acontece muito. A pessoa vai para você e fala de outra pessoa. Se queixa. Fulano fez isso, isso, isso. O que é que você tem que fazer quando a pessoa se queixa de outra? As pessoas normalmente fazem assim. Foi mesmo? Rapaz, eu sempre achei que fulano não vale nada. Pronto, esse atiça a briga, né? Outra maneira de fazer é dar uma de espiritual. Oh, como pode isto? Vamos orar, meu irmão, vamos orar. Parece espiritual, né? Mas não é não. É usando Bíblia, usando o Evangelho para manter desentendimento. Vamos orar. Aí Maurício vem e se queixa de Davi. Oh, vamos orar. Vamos orar pelo nosso irmão. Oh, Senhor, tenha misericórdia de Davi, Senhor Jesus, para que Davi não faça mais isso. Isso está errado. Se Maurício vem a mim com queixa de Davi, ô Maurício, foi mesmo. Você já falou com ele? Eu não, e nem quero falar. E não diga que eu falei não. Alguém aqui já fez isso? Fala uma coisa para a pessoa e diz, não diga que eu falei não, não quero que saiba que eu falei. Lá em Corinto, lá na carta aos Coríntios, Paulo diz assim, ele escreve assim, ó. Os da família de Cloé me disseram que vocês estão brigando aí. O que aconteceu? Paulo estava numa cidade, esse pessoal da família daquele homem, Cloé, foi até lá, e chegou lá e disse, olha, a turma lá em Corinto está brigando, está uma confusão lá. E certamente Paulo disse, eu posso dizer que você me falou? E certamente Cloé disse, claro que pode. Eu não estou fofocando não, eu estou pedindo ajuda. E Paulo escreveu aí na primeira carta aos Coríntios, a família de Cloé me disse que vocês estão brigando aí. Então, Maurício, vai lá e corrige Davi. Ah, eu não tenho coragem não, que Davi, ó como ele é fortinho, ó. Se ele zangar, ele vai me... Eu vou junto, porque eu não sou fortinho, mas sou grande. E aí 2 contra 1. Vamos junto? Não é para bater nele não, para corrigir, para ajudar. Vambora. Não, deixa que eu vou. Tu quer quantos dias para ir lá? Ah, me deu uma semana. Pronto. Depois de 10 dias, eu vou lhe dar 10 dias no meio da semana. Eu vou perguntar a ele, Davi, Maurício falou um assunto com você? O que é que eu estou fazendo ao levar Maurício a Davi? O que é que eu estou fazendo? Primeiro obedecendo a Bíblia, que diz que se o irmão pecou contra ele, ele tem que ir ao irmão só e não trazer assunto, a não ser que ele venha pedir ajuda. E a segunda coisa que eu estou fazendo é, eu estou sendo pacificador. Porque senão o irmão vai ficar aqui com amargura. E quando eu levo o irmão ao outro, vai ter a paz. Porque se o irmão não errou, ele vai dizer, não errei não, ou então me perdoe. Ou se o irmão errou, vai confessar. Amém, gente? Consegui explicar? Então, quando uma pessoa... Isso eu não estou falando porque eu sou pastor não, viu? É para todo mundo, esse texto aqui é para todo mundo. Se uma pessoa te procurar para pedir ajuda, porque alguém fez um mal a ela, ajude essa pessoa a ir até quem lhe fez o mal, não para se vingar. Ajude a perdoar e ajude a ir para ajudar a pessoa a mudar. Gente, essa é uma das coisas mais importantes do Evangelho. Porque se você ficar ouvindo queixa dos outros, isso acontece muito, tá? Acontece muito. Estou falando aqui como pastor já de muitos anos.
Tem gente que vira, não precisa ser igreja não, no trabalho, numa sala de aula, na família, tem gente que vira ouvido de esgoto. Aí a pessoa vem e diz assim: olha, porque, veja só se não é, viu? Porque estão falando aí que, e é muita gente que está falando, eu é que tive coragem de vir falar. Já ouviram? Ou você já fez isso? Aí a gente pergunta assim: sim, e você fez o que com essas pessoas que vieram se queixar de alguém, ou da igreja, ou de qualquer coisa? Você fez o quê? Nada. Ah, então é ouvido de esgoto. Que os outros já sabem com quem fala mal. Você precisa aprender a fazer o que a Bíblia está dizendo. Ensina essas pessoas a irem corrigir quem está errado, com amor. Mas também acontece o seguinte: quando a pessoa diz tem muita gente, a gente pergunta quantas? Aí normalmente são 2 ou 3. Nem sempre é fácil a gente ir até a pessoa para corrigir a pessoa que errou. Mas esse é o caminho que Jesus aponta. Amém, gente? E não deve existir na minha boca, na sua boca, isso de eu falar com alguém: olha, Sérgio, Maurício, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas não é para falar com ninguém não, viu? Isso é mundo. Isso é mundo. Isso é terrível. Isso é de quem não entendeu o Evangelho. Sérgio, Maurício, assim, assim, assim. Eu estou te falando porque eu preciso de tua ajuda. Vamos lá conversar? Amém, gente? A gente acaba com a fofoca, acaba com a maledicência, acaba. É uma maravilha. Malditos os fofoqueiros, bem-aventurados os pacificadores. Romanos 12, eu queria ler vários versículos, eu vou ler somente um versículo. Versículo 18. Romanos 12, 18 diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Vamos falar juntos? Pode ser? Vamos lá? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Vamos falar de novo? Ficou só a metade falou. Vamos todo mundo falar? Vamos lá para gravar o versículo? Romanos 12, 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Porque tem situação que não depende, né? A pessoa quer ficar com raiva de você mesmo, não quer ver sua cara, mas que isso seja a pessoa. Mas da sua parte não. Da sua parte, se a pessoa não quer te dar bom dia, você vai dar o bom dia. Da sua parte, se a pessoa não quiser sorrir, você vai sorrir. Amém, gente? Bem-aventurados os que fazem a paz, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em Cristo, Deus fez a paz com a gente e fez paz de nós uns com os outros. O Evangelho é paz com Deus e paz com as pessoas. Produza paz. Quando você que está envolvido na coisa, produza paz. Perdoando, amando, servindo, produza paz. Dê a sua vida para que a paz aconteça. E se é conflito entre outras pessoas, seja pacificador. Nunca seja aquele que aumenta a fogueira da briga,
dando ouvido e dizendo, não, não, não. Nós somos chamados para ser filho de Deus. E a gente é filho de Deus quando a gente faz a paz. Amém. Que Deus nos abençoe.